Primeiro, vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, que é cheio da graça e da misericordiosa, nós te agradecemos. Nós que estávamos perdidos no tormento eterno através dos nossos pecados e transgressões, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos conduziu através do seu corpo, do sangue de Cristo, para que nós pudéssemos viver dentro da sua igreja, recebendo a condução do Senhor Deus e nos ensinando através da palavra da verdade, e nós agradecemos verdadeiramente. O Senhor Deus nos permitiu essa grande graça e amor para nós, e todos os dias que se passa na nossa vida nós vamos aprendendo profundamente qual é a importância desse amor. E aprendizado da sua graça, quanto mais nós vamos sentindo que cada um de nós, cada momento possa estar levantando dentro de nós o nosso seu coração para fazer a sua vontade. Cada momento desse mundo ele vai se tornando mais escuro e mais bagunçado. E nós que fomos salvos neste mundo, nesse tempo, que nós possamos estar engajados nesse trabalho do Senhor Deus para fazer o trabalho de demonstrar a glória do Senhor Deus como temperos preciosos. E que nós possamos viver sem nenhuma relação com as coisas pecaminosas, as coisas mundanas deste mundo. Que assim o Senhor Deus possa sustentar a nossa vida dessa forma. E nessa uma semana também, em vários lugares, países do mundo estão pregando o seu evangelho. Realmente os espíritos que ouviram esse seu evangelho, que o Senhor Deus possa conduzir o espírito deles e possa permitir o ouvido para eles ouvirem a palavra. Que possa permitir um coração humilde para eles ouvirem a sua palavra e possam receber a salvação. E dessa forma que o Senhor Deus possa conduzir a vida destes. E para nesse todo o tempo que eles estiverem ouvindo a sua palavra, que a sua graça possa estar em primeiro lugar conduzindo a vida deles. Esse tempo de hoje também, nós todos estamos graciosamente na sua frente para ouvirmos a sua palavra. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para nós, e que a palavra do Senhor Deus possa mudar o nosso pensamento, e que a nossa vida possa ser mudada, e assim que o Senhor Jesus possa ajudar e conduzir a nossa vida. Então ainda há vários outros irmãos e irmãs que não puderam estar junto conosco, que o Senhor Deus possa permitir mais graça preciosamente na vida deles, para que eles possam viver uma vida gloriosa para diante do Senhor Deus, para que eles não percam o coração deles para as coisas vãs deste mundo e o Senhor Deus possa conduzir. Nesse tempo agora também, nós somente dependemos do Espírito Santo e estamos dependendo de todas as coisas somente diante do Senhor Deus. Pelo Senhor Jesus Cristo ter nos tirado de todos os pecados, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos todos procurar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Então, o tema ele é bem grande, mas é uma história que vocês já conhecem muito bem. Então, eu irei ler bem devagar. Então, do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Vamos ler todos juntos, do versículo 20 até o versículo 24. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse,
Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Prazer. Vamos todos olhar um para os outros e rir, por favor? Obrigado por rirem dessa forma. Então, na verdade, hoje é a primeira vez que eu prego na quarta-feira após receber a salvação. Mas por que estão aplaudindo? Todas as quartas-feiras eu estive numa posição como vocês de estar ouvindo a palavra do Senhor Deus, mas pela primeira vez hoje eu estou numa posição de pregar o Evangelho do Senhor Deus. Então eu sinto que não estou no meu lugar, então eu me sinto estranho. Então eu espero que ao ouvirem a palavra vocês possam ter o coração de oração ao ouvir. Então a palavra que hoje nós lemos, a parábola do filho pródigo. Até as pessoas que não frequentam a igreja, elas sabem muito bem. Então, desde o versículo 11 até o versículo 24, nós vamos dividir em grandes três partes. Um sobre a vida, e o outro sobre arrependimento, e o terceiro sobre a salvação. Vamos falar sobre essas três partes. Então, eu pretendo estudar essas partes com vocês. Então, vamos ler o versículo 11 novamente. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, quando ele pediu esses bens para os pais, o pai ele repartiu para a fazenda para eles. Então, se fosse eu ou vocês, acho que nós não iremos dividir, não é? Mas mesmo assim, esse pai ele repartiu a fazenda. Então, esse filho mais novo, esse segundo filho, ao receber esses bens, no versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para ele terra longínqua. Quer dizer que ele pegou tudo que tinha e foi para um país muito longe, com o coração de que eu não vou ver mais o meu pai. E ele foi para esse país tão longe. E ele, se ele tivesse usado muito bem esses bens preciosos do pai, seria muito bom. Mas ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, esse segundo filho, se nós vemos como é a vida dele, nós podemos ver que é uma pessoa que realmente não presta neste mundo, não é? Então, mas esse segundo filho, a forma dele, qual é a forma? Que exemplo este segundo filho dá? É a nossa forma. Quer dizer que ele pegar todos os bens e ter ido para um país bem longe, a mesma coisa somos nós. Nós estamos neste mundo, nós recebemos todas as coisas do Senhor Deus. Recebemos nosso espírito, recebemos a carne, recebemos a vida dessa carne, e o tempo que nós temos neste mundo, a saúde, o conhecimento, o poder, todas essas coisas não são nossas, essas coisas são do Senhor Deus. Então, mas enquanto eu vivo neste mundo e eu falar, algo é meu, onde que existe isso? Não existe nada que é meu. Terra, o domínio, os planos, os títulos, todos são do Senhor Deus. Então, porque se olharmos em Salmo 50, versículo 10, porque meu é todo o animal da selva e gado sobre milhares de montanhas. Então, quando alguém compra uma terra, ela fala que a terra é dela. Então, mas em Levítico capítulo 25, versículo 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então fala dessa maneira. Então, até a terra é do Senhor Deus. Então, neste mundo não existe nada que é meu. Em Jó capítulo 41, versículo 11, fala, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, todas as coisas... Então, esse universo que nós conhecemos, o céu, o sol, a lua, as estrelas, são tudo do Senhor Deus. Então, nós estamos somente sobre essas coisas do Senhor Deus sobrevivendo. Então, não existe nada que nós possamos dizer que é meu. Então, mas enquanto nós vivemos,
Nós consideramos várias coisas como nossas, nós estamos vivendo de uma forma insensata dizendo que algo é nosso. Então existem muitos momentos que são assim. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te glorias como se não o houvesses recebido? Então, algumas pessoas, elas têm uns talentos bem especiais, não é? Outras pessoas, carnalmente, elas são bem bonitas, ou são bem altas, ou têm um grande poder, ou são muito inteligentes, ou têm todas as coisas positivas. E também ele tem glória, ele tem a honra deste mundo. Mas isso tudo eles pensam que eles receberam porque eles conseguiram. Então, mas na Bíblia fala que todas essas coisas vêm do Senhor Deus. Então, dessa maneira, nós estamos recebendo todas as coisas do Senhor Deus e assim nós nascemos neste mundo. Então, o segundo filho, ele pegou todos os bens do pai e ele foi para um país bem longe do pai. Então, nós recebemos todas as coisas do Senhor Deus e viemos para um país tão longe. Então, o mundo onde o Senhor Deus ele se encontra, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele fala aqui: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, este lugar onde o Senhor ele se encontra é assim. Então, mas o Senhor, através do Senhor, nós estávamos neste mundo tão longe, um mundo onde o Senhor Deus castigou, amaldiçoou, e nós estamos na morte, nós estamos no pranto, nós estamos no clamor e na dor. Então, neste mundo sempre está na falta, sempre está na tristeza, e este é o mundo onde nós moramos. Então, é um mundo totalmente diferente do Senhor Deus. Então, nós realmente viemos para um país muito longe. Então, por que esse segundo filho, ele largou a casa do pai tão boa de viver e pegou todos aqueles bens do pai e foi para um país tão longe? Então, ele ter ido para um país bem longe, quando nós olhamos essa expressão dessas palavras, esse segundo filho, com certeza ele deve ter pensado: eu jamais vou ver o meu pai. Ele teve esse coração. Então, ele pegou todos aqueles bens e foi para um país bem longe. Então, nós também, de alguma forma, nós também, instintivamente, pode ser que nós não desejamos conhecer o Senhor Deus. Então, se olharmos em Jeremias capítulo 9, versículo 6, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. A nossa natureza não deseja conhecer o Senhor Deus. Em Isaías capítulo 30, versículo 9, fala: Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, essa é a nossa natureza pecaminosa. É por isso que, naturalmente, nós não conseguimos estar junto com o Senhor Deus. Então, nós desejamos estar longe do Senhor Deus. Essa é a natureza de quem tem o pecado. Então, nós, com essa forma, nós afastamos o Senhor Deus e viemos para esse país tão longe. E agora, através desse Senhor Deus, as coisas que recebemos, que é a nossa carne, nossa saúde, nosso tempo, nosso poder, nosso conhecimento, nós estamos com todas essas coisas. Como é que será que nós vivemos até hoje? Vamos pensar sobre isso. Será que vivemos com realmente um grande valor? Então, como é que ele expressa sobre esse segundo filho? Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Então, viver dissolutamente, o significado dessa palavra, quer dizer que ele utilizava as coisas que têm valor como se não tivesse valor. Então, esses bens que esse filho levou realmente são bens muito preciosos para o pai. Realmente são bens que o pai juntou durante toda a vida. É um bem muito importante. Então, mas ele pegou todo aquele bem e desperdiçou, porque ele somente recebeu sem trabalhar. Então não tem valor algum. Então é por isso que esse segundo filho, como é que ele usou esses bens? Como é que o primeiro filho fala? Ele fala: o meu irmão ele gastou com todas as meretrizes esse dinheiro. Então quer dizer que é uma vida dissoluta. Então da mesma forma, todas as graças que nós recebemos do Senhor Deus, que é a saúde da minha carne, o tempo de 70, 80 anos de vida, toda a minha inteligência, o meu poder, todas essas coisas, vamos pensar aonde que nós utilizamos isso.
Será que nós usamos verdadeiramente por causa da verdade? Será que usamos pelo mundo espiritual? Será que usamos para resolver o mistério do nosso espírito? Será que usamos para essas coisas importantes? Ou usamos somente para as coisas tão vãs deste mundo que logo se passarão? Então nós, antes de recebermos a salvação, também ainda há muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Todas essas pessoas, elas pegam essas coisas que receberam do Senhor Deus e utilizam de forma como se não tivesse valor, como se este mundo fosse o todo. Então, mas em algum tempo, quando diante dos seus olhos chegar algo chamado morte, ele percebe que ele não consegue fazer nada. Então, naquele momento, ele começa a perceber e começa a se arrepender sobre a vida que ele viveu. Então, algumas pessoas, enquanto elas se arrependem sobre a vida, elas acabam a sua vida naquele instante. Então, dessa mesma forma, as pessoas que vivem dissolutamente desperdiçando todos aqueles bens, o Senhor Deus, ele disse. Então, essa é a nossa forma. Então, versículo 14. Então, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então, ele, gastando todos aqueles bens, naquela terra chegou uma fome muito grande. Então, o que é o significado que a fome ela traz para nós? A fome é quanto mais o tempo vai passando, mais a alimentação vai diminuindo. Então, quanto mais os alimentos, os suprimentos vão diminuindo, mais a necessidade ela vai se exacerbando. Então, da mesma forma, quer dizer que em cada momento mais as pessoas elas vão ficando irritadas e desfavorecidas. Então, aconteceu uma grande fome. Então, neste mundo que nós estamos vivendo também, está chegando num tempo de grande fome. De alguma forma, a verdade do Senhor Deus, sobre conhecer essa palavra, o amor e graça do Senhor Deus, conhecer sobre o reino do Senhor Deus, cada momento este mundo se torna esfomeado sobre essas coisas. Então, quer dizer que cada momento a graça do Senhor Deus, a verdade do Senhor Deus, as pessoas elas não sabem. Quanto mais se passa, mais cada momento a distância com essas coisas vão se afastando. Mas a nossa consciência, essa consciência que nós temos, ela deseja ter o coração do Senhor Deus de buscar essas coisas. Estou pensando, o que será que é a verdadeira verdade? Então, será que se nós morremos todas as coisas, será que se nós morremos ainda existe o reino do Senhor Deus? Se o Senhor Deus ele verdadeiramente existe, então para onde que será que eu vou? Então, por natureza, nós pensamos nessa coisa sem mesmo alguém ordenando para nós. Então, com o tempo passando, quando nós perguntamos isso para alguém, não existe ninguém que nos ensine de forma correta. E também neste mundo também até as pessoas que se dizem famosas, se dizem inteligentes, mesmo elas vivendo neste mundo, elas não têm importância e desejos de aprender sobre essas coisas. Então eles vivem somente por si. Então é um mundo que está a cada momento com maior grande fome. Então ele desperdiçou tudo. Quando ele gastando tudo, houve uma terra, uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Então se for como nós ou nós... Então nós gastamos todos os bens dos pais. E agora neste país que nós estamos vivendo, está com uma grande fome. Então e agora cada momento nós estamos padecendo de necessidades. Se for como nós com certeza vamos voltar para o pai. Então, mas esse segundo filho, ele não voltou para o pai. Para onde que ele foi? Então, no versículo 15. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então isso é algo bem surpreendente, não é? Então o pai, ele pegou todos os bens daquele pai, gastou tudo, e agora chegou numa grande fome, e agora ele está numa grande dificuldade. Então verdadeiramente, a casa do pai que é cheio, farto das coisas, ele precisa voltar. Mas esse filho, ele buscou um cidadão daquele país para ver junto. Então quer dizer que ele se conectou, em outras palavras. Então quer dizer que ele está emprestando, utilizando emprestado. Então por quê? Então esse segundo filho, mesmo assim, ainda ele pensa, mesmo eu estando na dificuldade, na necessidade, eu ainda neste mundo, eu consigo fazer alguma coisa. Ele tem esse tipo de pensamento. Então o homem, ele sempre tem um pensamento de que ele consegue fazer algo sozinho, então ele jamais busca o Senhor Deus. Então mesmo ele estando naquela dificuldade. Então, cada momento mais, quando a fome ela vai crescendo, naquele mundo ele queria comer até as bolotas que os porcos comiam, mas não havia ninguém que dava.
Então, neste mundo, as comidas, as bolotas que os porcos comem, somente são coisas que o mundo não dá de graça para nós. Vocês precisam saber disso. Ou mesmo que eu seja jovem, eu tenho poder, eu consigo fazer muito bem, talentosamente algumas coisas. O mundo, ele depende de mim, então, dessa forma. Então, ele fala, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo, você tem poder, então eu vou te dar esse tanto de dinheiro. Faça isso para nós, nós vamos aumentar o seu salário, vamos aumentar a sua honra. Então, mas quanto tempo de glória são essas na nossa vida? Se for longo, é somente uns 10 anos. Quando se passa esse tempo, cada momento jovens mais rápidos, práticos do que eu, eles vão tomar o meu lugar. E o mundo é assim, não é? Então agora ele fala, você volte para casa descansar. Ele fala, vou tirar esse seu salário, acabou, e agora volte para sua casa. Então, verdadeiramente, no tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que vivem por esses títulos de honra. Então, na idade jovem, de 50, 60 anos. Então, algumas pessoas dizem que não podemos chamar a pessoas de 60 de idosas, não é? Então, algum tempo atrás, uma senhora, ela faleceu, uma senhora idosa, estava na 70 e poucos anos, e ela, quando faleceu, antes de falecer, ela sempre dizia, a vida começa aos 70. Então, de qualquer forma, quando o tempo ele vai passando, as pessoas mais rápidas, práticas do que eu, elas vão tomando meu lugar. E assim o mundo ele vai pedindo, eu gostaria que você parasse por aqui. Nesse tipo de mundo, mas mesmo assim nós pensamos, será que eu preciso fazer alguma coisa? E você ficar buscando alguma coisa, mesmo que você está tentando comer as bolotas do porco, mas nenhum mundo te dá isso. O mundo, ele somente finge que está realmente nos recebendo, nos aceitando naquele momento que nós estamos bem. Mas até o final ele não nos cuida. Então na Bíblia ela já fala. Tá? As pessoas que usam as coisas deste mundo são pessoas que devem viver como se não conseguissem utilizar todas as coisas. Porque todas as coisas já se passam. Então já que não é um mundo completo, é um mundo que se passa. Então, se fosse algo completo, então quer dizer que não tem mais necessidade de realmente ter avanços e nem precisa ter de aprimoramentos. Então, mas já que ele não é completo, ele não é seguro, não é estável, então cada momento ele tenta aprimorar, sempre tenta avançar. Então todos nós estamos usando o celular, não é? Então quando nós olhamos o celular, no celular ele sempre vem a mensagem falando para fazermos o upgrade, para fazermos o download. Por quê? Então porque a versão anterior, já que ela tem algumas falhas, então para continuamente acertar e fazer melhorias, então eles fazem aprimoramento. Isso quer dizer que é avanço. Então o avanço, ele quer dizer, que tipo de significado quer dizer? Quer dizer que as coisas de agora, elas são instáveis. Já que são instáveis, este mundo também é instável. Não é um mundo estável, é um mundo que vai se passar. Este mundo vai se passar. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É realmente certo falar que este mundo ele está dentro de uma maravilha. Então, muitas pessoas, ultimamente, elas falam bastante sobre a realidade virtual. Virtual reality. Essa palavra é uma palavra que não tem sentido, falar que é realidade virtual. Então, mas isso está acontecendo mesmo no nosso tempo. Então, as pessoas elas estão presas no Bitcoin. Tem outras pessoas que estão loucas pelos jogos de computadores, coisas que não têm valor algum. Então, mas as pessoas que elas depositam as suas vidas nisso. Então, por que será? Porque estão enganadas pelo diabo. Então, neste mundo, no momento que Adão falhou no teste da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou todo o domínio e autoridade e glória para o diabo. É por isso que o diabo, quando veio tentar o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 6, todo o poder e o domínio, ele me passou. Quem? Adão. Aonde? Em Jardim do Éden. Ele passou tudo. O diabo que está dominando este mundo, a forma de ele dominar não é pela verdade, amor, que é utilizada
através do poder grandioso do Senhor Deus. Não é dessa forma, mas sim uma forma totalmente contrária. Ele controla o mundo desse jeito. O jeito do diabo ele controlar este mundo é pela mentira. Em João capítulo 8, versículo 44. Então vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o início, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então o diabo, ele está segurando todas as coisas. O diabo, ele criou todas as coisas deste mundo em cima da enganação. A educação que recebemos também é uma enganação. As pessoas que trabalham na educação, elas podem não se sentir muito bem, mas não estou dizendo que são todos. Mas a teoria da evolução, ela é um grande problema. Teoria da evolução. O que é isso? A teoria da evolução, qual é o princípio disso? É a pior mentira. É a enganação mais surpreendente. Porque essa teoria fala que algo que realmente existe, ele fala que não existe. Então isso é uma grande mentira, não é? Então o Senhor Deus verdadeiramente está vivo. Ele existe, mas ele fala que Deus não existe. É uma maior mentira. Toda a educação está sendo baseada e sendo explicada por todo mundo. Por quê? Porque o diabo está dominando este mundo. Então é por isso que esse mundo, quanto mais se passa o tempo, seja verdade ou amor, ele vai se afastando e cada momento ele vai indo para a corrupção. Mas assim, cada momento o diabo, ele coloca todas as coisas boas de se ver, boas de se comer, boas de se aproveitar, ele espalhou pelo mundo. As pessoas, elas pensam que isso é o todo do mundo. É por isso que elas seguem sem pensar em nada essas coisas. Então, está sendo enganado pelo diabo. E nesse tipo de mundo, eu estou servindo este mundo. E agora, depois que eu estiver velho, eu estiver doente, este mundo, ele não vai me reconhecer. Ele despreza. Então, até as bolotas dos porcos, se você pede para comer, ele não dá. Então, o que representa essas comidas de porco? É a coisa pior que tem, essas bolotas. Por quê? Porque é um porco que come. E eu preciso algo para comer, mas o que nem isso dá é o mundo. Enquanto eu sou reconhecido neste mundo, eu começo a pensar, será que eu vou chegar até essa situação? Mas quando passa um pouco de tempo, você chega nessa situação, sem distinção para nenhuma pessoa. Então, quando chegar nessa situação, este mundo verdadeiramente, realmente, até as bolotas dos porcos, o mundo não quer dar para mim. Então isso você consegue compreender. Então naquele momento o homem ele volta à sua consciência. Versículo 17. E tornando em si. Em outras traduções ele fala voltando em si. Que ele voltou para si. Quando é que ele mesmo? Quer dizer que ele voltou a si quando ele tinha consciência. Ele já não estava consciente desde o momento que partiu o pai, esse segundo filho. Ele não era normal, é por isso que partiu. Então nós também não recebemos nem as bolotas dos porcos que o mundo não quer dar para nós, então nós voltamos para a nossa consciência. Então percebemos, a vida não é isso. O que é a minha vida? Por que eu estou vivendo tão esforçado assim? Por que eu estou assim vivendo sem relação nenhuma? Então assim voltamos à consciência. Então, mas eu e vocês, todos voltamos à consciência bem cedo, não é? É por isso que, surpreendentemente, através da graça e amor do Senhor Deus, nós compreendemos, mas ao nosso redor ainda existem muitas pessoas que não conseguiram voltar à consciência. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Desde o versículo 17 até o início do versículo 20, nós podemos dividir em duas partes. Então, isso é o arrependimento. Então, do versículo 17 até o versículo 19, mostra sobre o coração de arrependimento. E o versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Mostra a ação do arrependimento dele, após o coração do arrependimento e a ação do arrependimento. E vamos ver detalhadamente sobre essas palavras.
Então, primeiramente, vamos ver o coração de arrependimento. Versículo 17. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço em fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Através desses 3 versículos, ele apresenta o coração de arrependimento em 4 partes. Qual é o primeiro? Então, o primeiro coração de arrependimento é admitir o pai. Então, esse segundo filho, quando ele partiu do pai, ele não admitiu o pai, por isso que ele partiu. Mas quando ele voltou à sua consciência normal, a primeira coisa que ele conseguiu ver é admitir o pai. Ah, na casa do meu pai é cheio da comida, é abundante. E segundo, admitir o pecado dele. Ah, eu pequei contra o pai e o céu. E em terceiro, ele admite que ele não possui valor algum. Então, no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Em outras traduções da Bíblia aparecem como já não tenho mais valor de ser chamado teu filho. Então tem outras traduções assim, quer dizer que ele não tem mais valor. Então eu já sou um ser, uma existência sem valor. E o quarto, no versículo 17, e aqui pereço de fome. Então, se olharmos aqui palavras sobre arrependimento, temos vários, mas dentre as palavras que nós vimos, tem 4 formas bem grandes da palavra que nós lemos hoje. Primeiro, o Senhor Deus. As pessoas que não conhecem o Senhor Deus, quando eles estão diante do Senhor Deus para se arrependerem, eles precisam admitir a existência de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus disse: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho. Ele não falou assim. O Senhor Jesus disse: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um Evangelho sem arrependimento não tem nenhuma relação comigo. Seja pelo conhecimento, mesmo que você compreenda o que é o Evangelho, não tem relação alguma com você. Então, o Senhor Jesus ele disse com certeza: Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor Jesus, o Criador, a palavra desse Senhor foi essa, para se arrepender. Então, para se arrepender e crer nesse Evangelho, a primeira coisa é o que nesse coração de arrependimento? É você admitir o Senhor Deus, que é a origem de tudo. Toda a origem é do Senhor Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. Tem que existir um ser que existe, é por isso que existe algo criado por ele. Então, se não existisse alguém que existe por conta própria, nenhuma criação poderia existir. Isso não é paradoxo. Então, já que o Senhor Deus ele existe, já que a existência dele é própria, por isso que um mundo criado pode se existir. Então, dessa forma, para que se arrependa, é necessário a primeira coisa que você tem que ter, o estado do seu coração, a forma do seu coração é conhecer exatamente quem é o Senhor Deus. Então, é por isso que quando nós fazemos a conferência, o seminário, a primeira coisa que nós falamos é sobre o Senhor Deus, o Criador. Nós precisamos apresentar quem é o Senhor Deus, o que o Senhor Deus fez, durante muitos tempos, muitas palavras. É porque no primeiro dia sempre nós falamos sobre Deus, o Criador. E depois, segundo o Senhor Deus, o julgador, o julgador através do povo de Israel. E terceiro, o Senhor Deus que julga o nosso pecado. E quarto, o Senhor Deus que nos salva através do Evangelho. E esse Senhor Deus deseja se tornar nosso Pai. Então, qual é a primeira origem do arrependimento? É você estar se arrependendo e admitindo a existência do Senhor Deus, o Senhor Deus Criador. Não somente as coisas elas foram evoluídas e se tornaram assim, não. O Senhor Deus, Ele criou este mundo, Ele que existe por si, Ele criou a mim mesmo também. Então, quando você se arrepende e admite essa palavra, você consegue dar o primeiro passo correto para diante da palavra. Então, se a existência do Senhor Deus não for correta, todas as coisas não podem ser corretas dentro de você. Então, segundo. Então, se olharmos no versículo 18,
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, com certeza, esse Senhor Deus, o Senhor Deus onipotente, ele existe. Quando nós conhecemos a existência dele, então, automaticamente, qual é o primeiro pensamento que nós temos no coração? É de querer se afastar do pecado. Porque existe realmente o pensamento já direto de você se afastar do pecado. Mas esse segundo filho, ele falar sobre o pecado, se olharmos, ele fala que pequei contra o céu e perante ti. Então, o pecado, ele surge através da relação dos homens para homens. Então, mas quando nós falamos sobre pecados, quando ainda não recebemos a salvação, algumas pessoas elas pensam que o pecado é um pecado que existe entre as pessoas, e se esse pecado for acabado nessa relação de homem para homem, então o problema do pecado some. Então, mas esse segundo filho, ele fala, eu pequei contra o céu e perante ti. Então, esse pecado dele, quer dizer que o pecado dele, se ele pecou, existe para entre os homens, mas também existe diante do Senhor Deus. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 12, fala sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou, o Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. Então, ele está falando sobre a relação de homem para homem. Então, já que eu perdoei os pecados daquela pessoa, então, já que como eu perdoei o pecado daquelas pessoas, o Senhor também deve perdoar o meu pecado. Então, esse é o significado. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 12, o tema do Pai Nosso, ele está representando toda a relação do céu para o homem, não, somente essa relação do homem para com Deus, essa relação de todo o pecado. Então, se eu tenho algum problema com alguma pessoa, eu tenho algum problema e surgiu o pecado em relação de mim para com aquela pessoa. Então, as pessoas no mundo, elas realmente fazem as pazes. E tem aquilo de dar o dinheiro e se resolverem. Como é que fala mesmo? Assim, obrigado, consenso. Então, as pessoas, elas entram em consenso. Então eles falam, vamos falar então que não tem mais pecado. Já que tudo passou, então vamos fazer que acabou. Então tem momentos assim que acabam com o pecado. Então as pessoas elas fazem assim, pensando nessa forma de apagar o pecado. Tem pessoas que pensam assim, mas não é assim que o pecado entre homens e os homens pode ser que apague, mas o pecado diante do Senhor Deus, como é que vai ser apagado? Então, se eu peco, o custo desse pecado, eu preciso pagar diante do Senhor Deus. Se olharmos em Salmos, capítulo 90, versículo 8, diante de ti puseste das nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Então, enquanto vivo neste mundo, enquanto todos os pecados que eu cometo como homem, não fica somente entre a relação de homem para homem, mas sim fica tudo diante do Senhor Deus, o Criador. Diante do Senhor Deus, o julgador também, o juiz, e todo o nosso pecado fica naquelas custas diante do Senhor Deus. Então, ter pecado entre homens contra homens, não ser perdoado, isso não é um grande problema. Mas porque um homem não é que vai julgar o outro homem, mas sim é o Senhor Deus que vai julgar quando você estiver morto diante do juízo do Senhor Deus. Então, como é que eu vou perdoar os meus pecados diante do Senhor Deus? Então, é por isso que esse segundo filho, ele pecou contra o pai. Então, mas esse segundo filho, qual é o tipo de arrependimento que ele faz? Eu pequei contra o céu e perante ti. É por isso que nós, quando fazemos seminários, quando ouvimos as palavras sobre o pecado, nós conseguimos perceber, os pecados que eu cometi enquanto eu vivia, ou seja, roubo, seja você odiar, seja adulterar. Então, todos esses pecados que nós cometemos, são pecados que eu cometi contra o Senhor Deus. Por isso que Davi, após adulterar com a Batseba, o profeta Natan, ele veio para repreendê-lo, e após ouvir toda aquela repreensão, em 2 Samuel, capítulo 12, eu não lembro do versículo 12 ou 13, ele disse, pequei contra o Senhor. Davi, ele fala dessa maneira, pequei contra o Senhor. Então, é por isso que o arrependimento correto é você falar para o Senhor Deus e para com o homem. Então, você precisa saber que você está pecando contra o Senhor Deus.
É por isso que qualquer tipo de pecado, quando você recebe o perdão diante do Senhor Deus, com certeza, aquela pessoa que sofreu por causa de mim, eu preciso ir se ajoelhar e pedir perdão para aquela pessoa também. Se eu não fizer dessa maneira, quer dizer que é uma forma incorreta. Então, eu não sei há quantos anos atrás, mas eu não vi um filme, mas eu ouvi falar. É sobre um filme chamado Miriam. Então, o tema desse filme é uma pessoa. Ele matou o filho de uma senhora, e aquele homem ele foi preso. E essa mãe estava muito pensativa, e ela foi procurar aquele homem que matou o seu filho. Então, mas aquele homem que matou aquele seu filho, ele disse: então, o pecado de eu ter matado o seu filho já foi perdoado tudo diante do Senhor Deus. E está tudo perdoado. Então, a mãe ela enlouquece ao ouvir isso. Então, se for esse tipo de Senhor Deus, então ela não vai crer nesse Deus. O diretor deste filme, que criou esse filme, eu não sei qual era a intenção dele, eu não pesquisei direito, mas se nós pecarmos contra os homens e falar, o Senhor Deus pecou, já perdoou todos os meus pecados, e falar, agora eu não tenho mais realmente o que pedir perdão para você, então não tem nenhuma relação, está tudo confuso. Se eu realmente fiz o arrependimento correto diante do Senhor Deus e eu recebi o perdão diante do Senhor Deus, eu também preciso pedir o perdão diante daquela pessoa que cometeu o pecado. Então, nossos pecados também, como nós perdoamos os pecados daquelas pessoas, o Senhor Deus também irá perdoar nossos pecados. Então, porque os nossos pecados são pecados contra o Senhor Deus, primeiramente, e depois contra as pessoas. Esse é a verdadeira arrependimento correto diante do Senhor Deus. Então, agora a terceira forma. Qual é a terceira forma? Então, versículo 19. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, como eu já disse anteriormente nas outras traduções, já não tem mais valor para ser chamado teu filho. Então, quer dizer que ele já não é mais uma existência para tal valor. Então, se o Senhor Deus ele realmente existe e você crê verdadeiramente naquele Senhor Deus e você descobre que Ele é o Criador e Ele é o juiz de todas as coisas e agora eu pequei, quando eu peco, o pecado é contra os homens e contra o Senhor Deus e você se arrepende nesses pecados e você pede perdão, então você consegue perceber que você não tem valor algum. Então quer dizer que não existe nada que eu possa fazer conforme a minha força. Então eu ter vivido com toda a minha força, com todo o meu esforço, então quer dizer que são tudo sem valor. Então, mas se você não consegue compreender isso, o homem novamente ele tenta fazer algo por conta própria. Então é por isso que quando nós também pregamos o Evangelho, tem pessoas que não conseguem se arrepender direito. Então é por causa dessas coisas. Então, e o último coração de arrependimento, na última parte do versículo 17, e eu aqui pereço de fome. Então, agora ele percebe que ele está agora prestes a morrer. Quando nós ouvimos as palavras dos seminários, nós ouvimos a palavra sobre o pecado, então nós começamos a pensar, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Então, as pessoas que conseguem compreender essa parte, elas verdadeiramente têm medo diante do Senhor Deus e elas retornam para o Senhor. Então, esses 4 corações de arrependimento, eles são realmente necessários, essenciais. Primeiramente, é você admitir o Senhor Deus que existe por conta própria, Senhor Deus Criador, Senhor Deus Juiz. Você precisa crer nessa existência. E diante desse Senhor e diante dos homens, eu estou vivendo pecando contra eles. E agora eu já não tenho mais nada que consigo fazer com a minha força. E por fim, eu estar no meio desse pecado e eu receber a salvação, realmente eu preciso somente ter esse caminho, não existe mais nada além. E depois, que agora, nesse tempo agora, se eu morrer, eu irei para o inferno. Então esse é o coração de arrependimento. Então este filho, esses 4 corações de arrependimento ele tinha dentro de si. E qual é a ação de arrependimento dele? No versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Então ele levantando-se foi para o seu pai.
Então esse segundo filho, quando ele fez o coração verdadeiro de arrependimento, ele se levantou. Da onde? Da onde ele estava, do lugar daquele onde está apacentando os porcos, aonde o mundo que não dá nem bolotas dos porcos para ele, ele deu as costas para este mundo e voltou para o Pai. E essa ação do arrependimento é necessário ter para ser um verdadeiro arrependimento. Então, por que hoje estamos falando sobre arrependimento em 3 partes diferentes? Então, porque algumas pessoas, elas têm um coração de arrependimento, mas elas não fazem a ação de arrependimento. Então, quando você evangeliza, tem pessoas que têm os 4 arrependimentos que eu disse anteriormente dentro do seu coração. Então, mas mesmo tendo esses 4 corações de arrependimento, se amanhã alguém falar que vai me dar as bolotas para os porcos, e essa pessoa falar, eu vou me encontrar com ele, eu tenho que aceitar isso. E tem pessoas que partem assim. Então tem o coração de arrependimento, mas não faz a ação de arrependimento. Então nós, enquanto evangelizamos, nós ouvimos bastante essas palavras. Eles falarem aqui, está certo, o Senhor Deus é verdade, a Bíblia é verdadeira, e eu sou realmente um pecador diante do Senhor Deus. Agora eu preciso retornar para Deus. Mas amanhã eu tenho uma promessa, eu tenho um compromisso, eu preciso ir. Tem pessoas que aparecem assim. Então tem o coração de arrependimento. Verdadeiramente esse coração de arrependimento também, isso é somente um conhecimento, não é próprio. É algo que veio pelo conhecimento. Então já que não é algo necessário para ele. Então, mas para esse segundo filho era algo essencial. É por isso que ele abandonou, virou, largou esse mundo que não dava nem as bolotas dos porcos. Então, Davi, mesmo ele sendo perseguido pela pressão da Absalão, ele falou, eu realmente sou um rei. Então, eu preciso estar bem arrumado, já que eu sou rei, eu preciso me arrumar certinho como rei. Não, ele correu descalço. Quando chega numa situação realmente perigosa, urgente ele vai. Então, quando você tem um verdadeiro coração de arrependimento, você consegue chegar à salvação. Então, o arrependimento que Cristo nos conta é esse tipo de arrependimento. Então, primeiro vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Então, é por isso. Então, levantando-se, ele, vendo aquela situação onde ele estava, toda aquela situação, estado que ele estava, ele largou tudo e ele falou, verdadeiramente agora eu preciso receber a salvação. Agora essa é a única, última chance que pode ser da minha vida de receber a salvação. Tem pessoas que são assim. Então, mas tem pessoas que falam, da outra vez eu ouço, da outra vez deve ter tempo. Pessoas assim, mesmo elas tendo o coração de arrependimento, elas não conseguem fazer a verdadeira ação de arrependimento. Então é por isso que esse coração de arrependimento também só se passa somente de conhecimento. Então, ele levantando-se, retornou, foi para o seu pai. Então, ele foi para o seu pai, quer dizer que retornou. Ele soube que estava vivendo uma vida errada. Então, ele já do momento que se arrependeu, ele percebeu que ele, desde o momento que saiu da casa do pai e foi para o outro país, esse é um caminho errado. Então, ele saiu daquele caminho errado e voltou para o caminho certo, voltou para o pai. Retornou para o seu pai. Então, o problema é, ele voltou para o seu pai, voltar para o seu pai ele voltou, mas para onde ele retornou? É importante sabermos para onde ele retornou. Ele retornou para o pai, mas tem pessoas que quando retornam para lugares errados, elas ouvem bem a palavra, elas falam, agora eu também preciso ir para a escola de teologia. Agora eu era assim, agora eu vou esforçadamente frequentar bem mais a minha igreja. Agora eu vou ver como a vida de um bom homem. Então as pessoas começam a virar para um caminho errado. Retornar é importante, mas qual é o mais importante? O importante é a direção, é retornar para o Pai. Então, dessa maneira, nós temos esse coração de arrependimento. Nós precisamos fazer a ação correta de arrependimento. Esse é o mais importante. Quando se dá esse arrependimento, o evangelho ele pode ser crido de uma forma muito fácil. Porque o evangelho não é algo que eu faço. Só se eu fazer o arrependimento correto, então como esse segundo filho, após o arrependimento correto, então o evangelho de qualquer maneira ou facilmente ele pode ser aceito dentro do meu coração. A salvação não é algo que eu faço, é algo que o Senhor Deus já fez e eu somente preciso crer.
Então, a palavra do versículo 20, vamos ler todos juntos. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, ele levantando-se, foi para o seu pai, mas ainda ele estava bem longe, mas viu seu pai e moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, pessoal, quem será que avistou primeiro? O filho avistou primeiro o pai ou o pai avistou primeiro o filho? O pai viu primeiro o filho. Por quê? Porque o pai já esperava pelo filho. Já que esperava. Desde quando? Desde o momento que o filho saiu de casa. Por que será que esperou? Para matar e espancar ele quando voltasse? Qual é o motivo de esperar? Então, para permitir a graça, ter misericórdia. Porque ele é coitado. Então, vamos deixar marcado a Bíblia de Lucas. Vamos procurar Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Vamos ler todos juntos. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós. Então, é por isso que ele esperou por nós, como 1000 anos fosse um dia e um dia fosse 1000 anos. Então, esse segundo filho, ele pegou todas as coisas do pai, desde o momento que saiu de casa, o pai o esperou. Esse é o amor do pai. Então, o pai, qual é o motivo do pai de permitir tanta graça para esse filho? Porque o pai já perdoou todos os pecados do filho. Então, nós também, diante do Senhor Deus, desde o momento que nascemos neste mundo, desde aquele instante que nós nascemos, o Senhor Deus ele já está esperando que nós retornemos para Ele. O Senhor Deus já criou o caminho para nós retornarmos para o Senhor Deus. Como? Pela cruz do seu Filho. Ele levou o seu Filho até a morte para que nós pudéssemos retornar para o Senhor Deus. Ele criou este caminho. Então, como em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, através da morte o Senhor criou isso. Então, Ele já perdoou todos os nossos pecados. Todos nós éramos como ovelhas, então nós fomos conduzidas. Quer dizer que o Senhor Deus, o Senhor Jeová, Ele já perdoou no meu pecado, o pecado de todos nós. Para quem? Diante do Senhor Jesus foi cobrado. Todo esse pecado foi dado para as costas do Senhor Jesus, e por nós, esse Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, crucificado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morreram. Então, uma pessoa, o Senhor Jesus morreu por mim, então eu morri também. Então, o julgamento do meu pecado, o Senhor Jesus recebeu primeiramente. Então, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer que dentro de Cristo, dentro do Senhor Deus, se tornou justiça. Então, aquele que não conheceu o pecado é o Senhor Jesus. Então, esse Senhor Jesus, ele se fez pecado por nós, nós que somos imundos. É por isso que ele sofreu tanto naquela cruz e morreu por nós. Ele foi naquele caminho do sofrimento, o próprio Senhor Jesus. Então é por isso que na cruz, ao morrer na cruz, ele disse, está consumado. Está consumado. O trabalho que meu Pai me ordenou, eu fiz tudo. Então ele deu glórias ao Pai.
A vontade do Pai é para que ninguém pereça, mas para que todos cheguem ao arrependimento e possam chegar ao conhecimento da verdade. Então, se o Senhor Jesus não tivesse feito todo esse trabalho, todos nós estaríamos no pecado ainda. É um trabalho que ninguém pode fazer. O conhecimento do homem, a ação boa, toda posição, poder do homem não podem fazer isso. Nós que somos como vermes tão sujos, o Senhor Jesus sozinho fez o trabalho de nos salvar. Como? Através da morte. É por isso que nosso pecado foi eternamente lavado. Não somente os pecados que passaram, mas todos os pecados que nós vamos cometer também Ele já perdoou. Esse é o amor do Senhor Deus. Então vocês todos se lembram da palavra de João capítulo 3, versículo 16? Vamos memorizar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira? Que maneira? Como um céu? Vamos imaginar. O que significa essa tal maneira? Então, pensem. O pai e o filho, eles estão indo para um caminho. E agora eles chegaram num precipício bem grande. E agora precisam passar esse precipício, mas eles não conseguem passar. É porque eles olharam de um lado para o outro, e viram uma ponte. E eles estavam querendo passar a ponte. E veio um administrador da ponte e ele falou para os dois. Ele falou, com licença, mas essa ponte, somente uma pessoa precisa morrer para a outra poder passar. E os dois ouviram, o filho e o pai, eles se olharam. Quem é que quer morrer? Então, naquela situação, o que vocês iriam fazer? Mesmo que meu filho morra, eu preciso passar. Quem pensa assim, levanta o braço. Não é? Então, se for uma pessoa normal, se for uns pais normais, não tem pai nenhum que vai falar assim. Então, ultimamente, existem pessoas bem estranhas. Tem gente que mata os seus filhos e tenta passar. Então, isso é pessoas estranhas. Pessoa realmente normal, uma pessoa que está sendo um ser humano de verdade, todos os pais dizem, eu vou morrer e deixar meu filho passar. Por quê? Porque para o pai, o filho tem uma preciosidade bem maior do que a própria vida. Então, se olharmos biologicamente, se o pai morrer, o filho é só continuar tendo a descendência. Mas se o filho morrer, o pai não conseguir dar a descendência, então acaba. Então é por isso que o filho que é descendente desse pai, ele tem realmente um valor maior do que o pai, por este ser o unigênito. Então é por isso que naquela situação, todos os pais, de qualquer forma, eles falam, o pai vai morrer. Esse é o amor do pai. É o amor dos pais, né? É surpreendente. Então, agora, nessa maldição que recebeu este mundo, agora, este mundo que precisa ir para o inferno, nós que estávamos neste mundo, passamos esse precipício da morte que se chama inferno e passamos para o céu. Então agora, esse caminho da verdade e da vida. Para chegarmos nesse caminho, nós precisamos passar por essa ponte. Que ponte? Quem que vai se sacrificar? Então quem é que morreu? Então foi o Senhor Deus Pai ou o Filho? Então o Filho de Deus morreu. Então o Senhor Deus, ele deixou o seu Filho até a morte. Então, naquela mesma situação, o homem também, o pai também morre. Então, mas por que nessa mesma situação o Senhor Deus deixou o seu filho morrer? Porque o amor falta? Não, é porque é de tal maneira. É um amor que um homem não pode imitar. É um amor que o homem não consegue compreender. Esse é o amor de tal maneira. Então, que pais neste mundo vai deixar os seus filhos morrerem em seus lugares? O Senhor Deus tem deixado o seu filho até a morte. Então, que pai vai fazer isso na vida? Que pais neste mundo conseguem fazer isso? Mas o Senhor Deus escolheu isso. Ele deixou o seu filho até a morte naquele tempo. É por isso que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem maneira de expressar. É por isso que dizem que o amor do Senhor Deus é endless love, amor sem fim. Unconditional love, quer dizer que é um amor sem condição, um amor completo. Quer dizer que Ele nos amou com este amor.
Então, qualquer um que retornar para o Senhor Deus, qualquer um que se arrepender corretamente, pode receber a salvação. O Senhor Deus nos permitiu essa graça surpreendente. É por isso que Ele está nos esperando, é para nos dar essa graça. Esse Senhor Deus Pai, Ele ter ido para longe, esperado o seu filho, qual é o motivo? É porque teve misericórdia seu filho. Qual dia será que meu filho vai voltar? Seja amanhã. Ele sempre está esperando. Até hoje o Senhor Deus espera, porque existem muitos filhos que ainda não retornaram. Sim, vamos retornar para Lucas capítulo 15. Então, versículo 20, vamos ler todos juntos. E levantando-se foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o pai já estava esperando o seu filho, então, porque ele já havia perdoado todos os pecados do seu filho. Então, como em Isaías capítulo 44, versículo 22, apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Não é? Então, torna-te para mim, porque eu te remi. Então, ele retorne para mim. Se retornar, não é que vai perdoar. Ele já perdoou, é por isso que está dizendo para retornar. O nosso Senhor também, ele já perdoou todos os pecados do homem. É por isso que ele fala para retornarmos. Então, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Então o pai disse para trazer a melhor roupa, a melhor veste. Então, o que vocês pensam que seria a utilidade das roupas? As roupas foram criadas para vestir no frio, não é? Então, primeiro Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, Adão e Eva, após eles pecarem, de que eles fizeram as saias? Fizeram com folhas de figueira. Então, por quê? Porque eles queriam cobrir a vergonha deles. Então, qual é a primeira utilidade? A utilidade da roupa é cobrir as vergonhas. Esse é o principal utilidade. Então é por isso que quanto mais nós conhecemos a vergonha, mais nós vestimos melhor, para cobrir a vergonha. Eu também, todos vocês, todos nós aqui estamos vestidos muito bem, não é? Então, mas quanto mais nós temos pecado, mais nós tiramos as roupas. O tempo que nós estamos vivendo é assim, não é? Então, o pai, ele disse para os seus servos para trazerem depressa a melhor roupa. Então, e dentre as roupas, qual é a melhor roupa? Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor Deus expulsou Adão e a Eva do jardim do Éden. E quando os expulsou, ele somente expulsou ou deu roupa para eles? Deu a roupa e depois expulsou? Que tipo de roupa deu para eles? Mustang. Não é? Roupa de pele. Então deu roupas de couro para eles e os expulsou. E essas túnicas de pele, o que representam? Representam o Senhor Jesus. A roupa que Adão e a Eva fizeram não tem sangue. Por quê? O pecado ele deve ser lavado, perdoado somente após a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que em Levítico capítulo 17, versículo 11 também fala: Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, para fazer essa roupa de pele, algum ser tinha que ter sido morto. Então, é por isso que foi tirada a pele. Então Adão e Eva, por causa de seus pecados, para serem perdoados, algum ser teve que morrer, servir de sacrifício, morrer por isso. Através desses pecados de Adão e Eva, alguém morreu. É por isso que se fez a veste de pele para eles. Então o Senhor Jesus, ele ter vindo para este mundo e derramado todo o seu sangue, esse preço por causa de nossos pecados para nos perdoar. Então nós sabemos disso.
É por isso que dentre as roupas, a melhor roupa, que tipo de roupa é? É a roupa da salvação. Vamos procurar Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Então vamos procurar o versículo 10. Vamos ler todos juntos. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com as roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, eu vou me regozijar muito no Senhor. Então, minha alma se alegrará no meu Deus. Qual é esse motivo? Então, porque o Senhor Deus me vestiu com a roupa de salvação. Então, dentre as roupas, a melhor roupa é a roupa da salvação. Essa roupa da salvação, ele tampa a minha maior vergonha. Então, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos essa veste. Nós cobrimos a vergonha do nosso espírito. Isso é a salvação. Isso que nós vestimos. Isso que o Senhor, Ele nos deu. O Senhor Jesus, Filho de Deus, ter morrido, nos permitiu essa veste. Ele também, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, algum animal morreu. Então, para cobrir a nossa vergonha do nosso espírito, o Senhor Deus enviou o seu Filho para nós. Isso é a verdade. Por isso que a roupa mais bonita, a melhor roupa, essa roupa é a roupa da salvação. É a roupa que vem através do Senhor Jesus. Através dessa roupa de salvação, o Senhor, Ele nos vestiu. Quem é que nos veste? É o Senhor Jesus. Não fui eu que me vesti. Foi o Senhor Deus que nos vestiu. Como o Senhor Deus vestiu Adão e Eva, essa roupa da salvação, o Senhor Deus que fez e Ele nos vestiu. Quando? Quando eu tenho arrependimento correto diante do Senhor Deus. Então, toda essa salvação é o Senhor Deus que faz. Não existe nenhum pouquinho de aspecto onde o homem possa interferir. Então, tudo foi o Senhor Deus que fez. O Senhor Deus fez a roupa da salvação e Ele nos vestiu. Então, mas quando? Quando nós fazemos o arrependimento correto, quando eu desejo crer verdadeiramente nessa salvação do Senhor, então o Senhor Deus nos permite todas as coisas. Então, a única coisa que eu preciso fazer é crer. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, quando os judeus e o Senhor Jesus eles estavam conversando, então o Senhor Jesus ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então os judeus eles perguntaram, o que faremos para executar as obras de Deus? Então qual é o trabalho do Senhor Deus? Então o Senhor Jesus ele disse no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, quando nós não conseguimos crer diante do Senhor Deus, quando nós não conhecemos o Senhor Deus, nós cremos no Senhor Deus, nós fazemos o trabalho do Senhor Deus. Esse é o maior trabalho. Então, não é eu me esforçar, eu fazer as boas obras, eu estar correndo, tentar suprir todas as coisas. O maior trabalho é crer no que o Senhor Deus fez. Porque crer naquele que o Senhor enviou, esse é o trabalho de Deus. Tá, algumas pessoas, quando você conta desse jeito, eles falam, até o final vai falar assim, isso não está certo. Mas, quando o Senhor Jesus ele morreu, um pecador ao lado, ele depositou toda a sua esperança diante do Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, quando você for para o seu reino, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por que será que o Senhor Jesus prometeu isso para esse malfeitor? Porque esse malfeitor, em toda a vida dele, ele fez a maior trabalho diante do Senhor Deus, que é crer em Cristo. Para as pessoas que não creem, elas não conseguem receber essa grande graça, essa vida eterna do Senhor. Realmente, para as pessoas que não têm esperança nenhuma, somente precisam crer. Porque, seja a pessoa que creia ou não creia, se ela faz algum trabalho, ou faz não, ou faz aquilo, ou faz outro, se não crê, ela não vai conseguir entrar para o céu. Para as pessoas que querem receber o maior trabalho do Senhor Deus, é você crer naquele que Ele enviou. Então, esse é o trabalho que lhe salva. Então, é por isso que o Senhor Deus ele nos vestiu com essa roupa. E então, no versículo 10 também, ele continua falando, não cobriu somente com a roupa da salvação, mas o que ele deu? O manto de justiça.
Então ele cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal. Então, no dia do casamento, quando nós vemos o noivo ele está vestido com um terno bem famoso, e a noiva, ela está realmente com um vestido muito lindo, não é? Então, eles são muito bonitos, então, mas isso é o manto de justiça. É só pensarem assim. A roupa da salvação, ele é somente o necessário para cobrir a nossa vergonha. E esse manto de justiça, a verdadeira roupa para deixar você como uma pessoa realmente muito elegante, bem charmosa, colocar por cima essa roupa linda, que mostra realmente a personalidade dessa pessoa. Então, quando nós olhamos a forma dessas pessoas que se vestem, como elas se vestem, nós podemos ver como elas agem. Então, normalmente no dia a dia, numa empresa, os gerentes, os diretores, quando você dá a roupa de reservista do exército, eles se tornam pessoas estranhas, eles cospem nos lugares que eles querem, falam estranhos, então quer dizer que a roupa forma o homem. Então quer dizer que depois que recebemos a salvação, nós que recebemos essa roupa da salvação, agora qual é a próxima roupa que devemos vestir? O manto da justiça. Então, pessoal, uma criança recém-nascida agora, eles agora crianças pequenininhas que estão tentando andar. Se eles estão somente de fralda andando de um lado para o outro, é bem bonitinho, não é? São muito bonitos, muito fofos, mas vamos imaginar uma pessoa de 30, 40 anos com fralda andando de um lado para o outro. Vai ser bonito? Vai ser muito esquisito. Então, mas nós achamos nojento algumas coisas, nós sabemos que isso é estranho, mas após recebermos a salvação, algumas pessoas, elas estão somente de fralda. Elas falam, agora eu já estou morto, se eu morrer, agora eu posso ir para o céu. Porque eu já consegui realmente perdoar todos os meus pecados, seja do passado, do presente, do futuro, já tudo foi perdoado. Eu posso morrer agora e posso ir para o céu. E ele começa a viver com o seu pensamento conforme a sua vontade. Só está de fralda. Não é? Então qual é a forma dele? Ele não sabe. Na Bíblia está falando sobre a roupa da salvação e o manto de justiça, cobrir-me com o manto de justiça. Após recebermos a salvação, quando nós estamos vivendo a vida de fé, qual é o motivo? Para podermos vestir esse manto de justiça. O manto de justiça. Então vamos pensar. Então agora eu estou aqui vestido de terno, com gravata. Então vocês olham para mim e vocês ouvem bem até, porque eu estou vestido assim. Mas vamos imaginar se eu estivesse somente de cueca aqui. Perdão. Então não imagine. Então vocês não conseguem ouvir, não é? Então, e já que eu estou bem vestido, então dá para ouvir. Então a roupa da salvação é importante e o manto de justiça é muito importante também. Então, após recebermos a salvação, o manto de justiça, uma verdadeira vida de cristão. Um verdadeiro cristão, o filho da luz, realmente filho de Deus. É necessário estar com isso. Se não for dessa maneira, se continuar andando de um lado para o outro como frauta, realmente não diferencia como recém-nascido. Então vamos voltar. Lucas capítulo 15. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão. Por que colocou um anel? Então, ele já disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, ele disse para me aceitar como um de seus servos. Então, se o pai, dentre aqueles todos os jovens, se ele aceitasse ele como servo, então todos os servos, como é que eles iriam cuidar desse filho? Ele fala, aquele moleque que gastou todo o dinheiro do pai e voltou. Então, eles iriam realmente maltratar a ele, não é? Como se ele fosse o traidor de todas as coisas. Mas o Senhor Deus, ele tem nos salvo, ele não nos aceitou como um de seus anjos, mas sim ele aceitou como um de seus filhos. Quer dizer que ele coloca um anel dizendo, você verdadeiramente é meu filho, você não é servo, você é meu filho. Então é por isso que os servos eles colocaram o próprio anel. Os servos eles colocaram um anel nesse segundo filho. Então quem é que pode mexer com o filho dizendo que ele é um servo? Então nós também somos da mesma forma. Então é por isso que os anjos também, eles desejam realmente nos observar. Então por que os anjos?
Tem os anjos corruptos, como Lúcifer, eles se tornaram diabos e foram para o inferno eterno. Então, mas os restantes dos anjos, eles ainda estão diante do Senhor Deus, obedecendo a palavra do Senhor Deus. É por isso que ainda eles não estão pecando, vivendo diante do Senhor Deus. Mas eles são eternos servos, mas nós homens, que sempre estamos pecando, nós estamos vivendo como se o Senhor Deus existisse ou não existisse, vivendo de qualquer jeito, mas nós recebemos a salvação e viramos filhos do Senhor Deus. Então os anjos, quando olham para nós, eles não entendem. Eles nunca pecaram, mas eternamente vão ser servos. Os homens, eles sempre pecaram, mas ainda assim eles se tornaram filhos do Senhor Deus. Então os anjos, eles ficam observando. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então na Bíblia fala dessa maneira. Somos uma existência impressionante. Então, nós, em Isaías capítulo 49, versículo 5, ele fala que, contudo, aos olhos do Senhor serei o quê? Glorificado. Então, vocês precisam saber quão seres glorificados vocês são diante do Senhor Deus. Porque se nós não soubermos disso, nós continuamos a viver a nossa vida de qualquer jeito. Então, nós cristãos somos uma existência impressionante. Até os anjos eles desejam ser nossa existência. Então, o que será o verdadeiro cristão? Por que será que o Senhor Deus escolheu eles como seus filhos? Então nós precisamos realmente viver como cristãos. Então eu e todos vocês. Então isso é colocar o anel. E agora por fim, no versículo 23, vamos ler todos juntos. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E aqui aparece o bezerro cevado. Então, o bezerro cevado. Então, em algumas traduções não está bem explícito, mas em outras traduções está escrito bem detalhado, o bezerro cevado. Então, na casa do pai existem muitos bezerros cevados. Então, mas ele disse, não pega qualquer bezerro cevado, pegue aquele, ele. Então, desde o momento que o filho saiu da casa, existe um sacrifício já decidido diante do pai, que precisa morrer pelos pecados do filho que partiu. É por isso que quando o filho retornou, não mataram outro bezerro, mas sim mataram aquele bezerro cevado que eu já escolhi para meu filho. Então, quem é esse bezerro cevado? É o Senhor Jesus. Então, desde o momento da criação já foi decidido. Então, se olharmos aqui, esse pai, por que será que ele mandou trazer esse bezerro cevado? Por quê? O pai, mesmo que o filho ele viesse como um mendigo todo falido, o pai ele já decidiu ou o pai já sabia que isso ia acontecer? O pai já sabia que ia acontecer. Se já fosse decidido, então essa pessoa seria muito estranho. Não é o pai que escolheu. O pai já soube disso. É por isso que o pai ele já soube que toda a fortuna dele ia ser desperdiçada e ele ia voltar como mendigo. Então, é por isso que o que o pai decidiu foi esse bezerro cevado. É por isso que é já uma decisão antecipada. Então, o Senhor Deus, ele já soube que nós iríamos nascer como pecadores, ele já soube que nós iríamos viver e como iríamos viver. Então, antes da criação mesmo, o Senhor Deus já escolheu Jesus Cristo. Então, vamos ver Atos, capítulo 3. Então, quem é esse Senhor que ele já predefiniu? Atos, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20, vamos ler todos juntos. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, aqui aparece quem é o Senhor Jesus Cristo, que ele já dantes vos foi pregado. Então, o Senhor Jesus, antes da criação, ele já foi decidido, já foi preparado. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele já havia preparado para cumprir a promessa, cumprir a vontade do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Jesus é o cordeiro desse sacrifício que iria acontecer. Olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele precisa vir como sacrifício para este mundo. Então é por isso que esse Senhor ele veio para este mundo e foi crucificado e assim ele segurou todo o nosso pecado e morreu na cruz. E o Senhor Jesus, através da Bíblia, ele ressuscitou e também conforme a Bíblia, ele também foi levado para os céus e através da Bíblia,
o Senhor ele irá retornar para este mundo. O Senhor Jesus ele irá retornar. Então, esse Senhor Jesus que irá retornar, nós diante deles, como nós estaremos? Como é que iremos recebê-lo? Então, nós precisamos pensar isso profundamente e vivemos. Eu acredito que esse é o tempo. Então, vamos todos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, hoje, através da parábola do Filho Pródigo, através da nossa vida, sobre a salvação, sobre o arrependimento, nós aprendemos. No meio de nós, se ainda existem pessoas que não têm um coração, que creram realmente a graça do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa permitir para que nós, primeiramente, possamos aprendermos e compreendamos realmente o que é essa salvação e arrependimento diante do Senhor Deus, e assim possa fortificar o nosso coração para ser conduzido pelo Senhor Deus. E assim, ao nosso redor, os espíritos que estão perdidos, que o Senhor Deus permita a sua graça e amor, para que nós possamos evidenciar como verdadeiros cristãos o restante da nossa vida para vivermos somente pelo Senhor Deus conduzindo. E todas as coisas deixamos na mão do Senhor Deus e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou do meio do pecado santo e misericordioso. Amém.